Daniel Portela, médico pediatra. Vamos falar sobre a broncodisplasia pulmonar. Então, é uma doença crônica dos pulmões que acomete principalmente bebês que nasceram prematuros, antes de 37 semanas, e que receberam oxigênio, ventilação mecânica, ou seja, foram entubados e ficaram respirando com a ajuda de aparelho por algum tempo. Quanto maior o tempo de ventilação mecânica e quanto maior a gravidade da doença que levou esse bebê a ser colocado em respiração artificial, maior o risco desse bebê desenvolver a broncodisplasia. Também é maior o risco de desenvolver a broncodisplasia quanto mais jovem for esse bebê, quanto mais prematuro for. Então, quanto mais abaixo de 37 semanas esse bebê estiver, por exemplo, os bebês prematuros extremos, abaixo de 30 semanas, esses bebês têm muito mais riscos de desenvolver a broncodisplasia pulmonar. Também o peso ao nascer é muito importante, aí especialmente os bebês de extremo baixo peso, abaixo de 1 quilo ao nascer. Então, quanto menor o peso ao nascer, também mais risco de desenvolver essa doença. Então, como eu falei, acontece principalmente em bebês prematuros, mas pode acontecer em outros bebês, desde que eles recebam essa ventilação mecânica, essa respiração artificial por maior tempo, e se caracteriza por uma doença que causa um processo inflamatório no pulmão. Então, é um bebê que vai ter o seu pulmão alterado, inflamado, até destruído algumas estruturas, os alvéolos, os bronquíolos, um processo inflamatório que vai modificar a função pulmonar. O pulmão, que tem como função absorver oxigênio e eliminar o gás carbônico, tem isso aí prejudicado, porque suas estruturas básicas lá, mais internas, foram destruídas, inflamadas por essa doença. Então, é um critério diagnóstico a dependência. Então, bebês que receberam ventilação mecânica no início da vida e que dependem de oxigênio com mais de 28 dias de vida. Então, depois de completar 4 semanas de vida, esses bebês ainda permanecem dependendo de oxigênio. Esse é o critério de broncodisplasia pulmonar. A gente teve uma grande redução da broncodisplasia nas últimas décadas, Eu aí em pouco menos de 2 décadas, 15 anos de pediatria, eu já vi uma redução muito drástica na broncodisplasia, e a literatura mostra isso na redução de casos graves, especialmente os casos graves. Ainda temos um número considerável de broncodisplasia, mas aqueles casos graves que se via muito mais antigamente reduziu graças à qualidade de assistência neonatal. Então, se o seu bebê nasce e tem uma boa assistência em UTI neonatal, com um tempo de ventilação mecânica curta, com controle de ventilação, parâmetros reduzindo quantidade de oxigênio, reduzindo pressões, ele é bem nutrido, recebe um controle de líquidos adequadamente, controle de infecção, tudo isso facilita muito. Ele recebe ou não o surfactante, quando é o caso de doença de membrana hialina. Ter uma boa assistência neonatal reduz consideravelmente o risco de broncodisplasia, mesmo que seu bebê seja um bebê prematuro, de extremo baixo peso. Ele pode sim, ele tem uma maior probabilidade de sair bem, sem sequela pulmonar, se ele tiver uma boa assistência. Isso é fundamental e é o que a literatura mostrou ao longo da história dessas últimas décadas, Os bebês que receberam essa qualidade de assistência neonatal maior têm menos broncodisplasia, tá bom? Futuramente, o que acontece com um bebê com broncodisplasia? Bem, esses bebês podem então permanecer dependentes de oxigênio. Alguns bebês, até bebês mais graves, podem até precisar de traqueostomia e ventilação mecânica permanente. Então, vão para casa ainda dependendo do oxigênio para respirar. Só que, como eu citei no vídeo anteriormente, esses casos hoje, ainda bem, são minorias. E a maior parte dos bebês hoje conseguem sair do oxigênio, mas podem ter algum grau de inflamação pulmonar crônica. Então, são bebês que vão piar, vão ter cansaço recorrentes, podem ter crises desse cansaço e precisar de medicações inalatórias, podem ter algumas infecções, esses bebês podem ter dificuldade de ganhar peso e alguns até dificuldade de desenvolvimento neuropsicomotor.
e o tratamento a longo prazo aí com um pneumologista, com um neonatologista, uma equipe multissistêmica aí de vários profissionais, né? Isso vai ajudar bastante os bebês, mas eu acho que tem que ficar tranquilo, porque hoje nós temos uma qualidade de assistência neonatal muito melhor. Espero que dentro da unidade neonatal que você esteja sendo assistido, o seu bebê, isso esteja sendo cumprido, e então esse risco de gravidade diminui muito. E eu já vi muitos bebês aí, mais de 10 anos de UTI neonatal, já vi muitos bebês saindo mesmo com extremo baixo peso e idade gestacional baixa, bebês que saem da maternidade completamente sem sequelas pulmonares, sem precisar de oxigênio, que crescem e depois então no longo prazo a gente vai vendo bebês alcançando 1, 2 anos, 3 anos de vida e que não cansam, não tem esses episódios recorrentes de cansaço, o que significa que tiveram uma boa assistência neonatal. E é claro que existem outros fatores aí, detalhes, até detalhes que a gente não explica, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, deixa aqui nos comentários as suas experiências e dúvidas.